Shingeki no Kyojin, um dos mangás mais populares da última década, está com data para acabar porque em abril vai ser publicado o último capítulo, e no vídeo de hoje a gente vai trazer teorias e previsões sobre esse último capítulo, especialmente sobre o nosso trio de protagonistas, Eren, Mikasa e Armin. Então, bora lá! Salve galera, tudo bem? Aqui é o Martin, bem-vindos ao Duoverso, um espaço que a gente fala de animes e mangás, sempre com teorias, referências e curiosidades. E hoje para falar de Shingeki no Kyojin, não tinha como ser diferente, porque esse mangá que tá tão no hype, tá chegando pro seu capítulo final. E bora hoje fazer teorias, ideias, hipóteses, previsões do que pode acontecer no último capítulo, especialmente sobre o nosso trio de protagonistas, Eren, Mikasa e Armin. Será que o Eren morreu ou não morreu? O que será do futuro da Mikasa, agora sem o amado dela? E também do Armin, o atual comandante da tropa de exploração. Então, bora pra análise. Bom galera, e para começar a gente tem que contextualizar um pouquinho do que está acontecendo. A gente viu que no capítulo 138, que seria o penúltimo capítulo, o Eren destruiu geral, ele utilizou o estrondo para destruir milhares de civilizações, para destruir muitas pessoas ali ao redor do globo, e finalmente a Aliança consegue deter ele. A Aliança consegue explodir ali aquela pilha de ossos, parar o estrondo, até que o Eren Titã surge e briga com o Armin. A gente vê ali que o Parasita também foi enfrentado pelo Reiner, também pelos outros guerreiros de Marley, e que no final o Eren foi decapitado pela Mikasa. Então a gente espera que na verdade que o Eren, como o Titã fundador, tenha sido totalmente parado, e com isso também o Parasita tenha também parado o seu impulso de querer se encontrar com o Eren. Então, em teoria, no capítulo 138 foram amarradas as questões dessa batalha principal. Então o que nos resta para o capítulo 139? Seria uma espécie de fechamento, um epílogo de toda essa história? Seria o que a gente vai ver daqui a alguns anos no mundo de Shingeki no Kyojin? Porque, apesar de parecer simples, ainda tem muitas coisas a se resolverem. O mundo foi destruído, o quanto o mundo foi afetado pelo estrondo, quantas civilizações se perderam, quanta tecnologia, quantos recursos humanos, quantas pessoas sofreram e foram realmente destruídas completamente por causa do estrondo. Por outro lado, como está a Ilha de Parades? Quem está agora guiando a Ilha de Parades? A gente sabe que a facção Jäger tomou a ilha, fez uma espécie de golpe ali e começou a mandar em cima das pessoas. Mas será que não teve algum outro movimento? Será que não teve alguma outra mudança na Ilha de Parades? Em tão pouco tempo é difícil a gente pensar em alguma coisa do tipo, mas tem uma personagem também muito importante de Parades, que é a Historia, a rainha de lá. Bom, entendendo o mundo de Shingeki no Kyojin, a gente precisa agora teorizar voltado para 3 personagens principais, que são Eren, Mikasa e Armin, nosso trio de protagonistas. A nossa previsão, nossa análise vai ser em cima desses 3 personagens, uma vez que a gente entende que o mundo de Shingeki no Kyojin está ali naquela situação de instabilidade pós-estrondo. E mais uma coisa, é bem interessante a gente pontuar que o Isayama não é o cara mais, digamos assim, o cara mais heróico, o cara que vai ter aquele final super feliz. A gente já viu que o Isayama, ele faz muitas cenas mórbidas, ele faz muitas cenas pesadas mesmo, e bem, sabe, num estilo assim que traz uma maturidade, que exige uma maturidade do leitor. O Isayama não é aquele autor que muito provavelmente vai fazer aquele final feliz tudo bonitinho, mas que vai tentar fazer alguma coisa coerente de acordo com a proposta da obra, que é uma obra assim que trata de muitos valores, que trata de muitos ideais, mas que também contém aquela realidade cruel, que também contém aquele mundo um pouco mais depressivo, de caos, de sofrimento, e que é o mundo de Shingeki no Kyojin. Então assim, eu não espero que vai ser um final completamente super feliz, mas eu espero que vai ser uma coisa coerente, eu espero que o trabalho com os personagens não vai ser totalmente jogado por fora agora nesse final. Então, sabendo do caráter do Isayama, sabendo que ele é um autor assim, não tão convencional como os outros autores de Shonen, a gente pode prever sobre esse último capítulo, o que a gente pode aguardar para esse último capítulo, sobre esses 3 personagens, começando do Eren. E para falar do Eren, assim, primeiramente a gente tem que lembrar que algum tempo atrás foi lançado como se fosse um rascunho, um esboço do que seria da última página do mangá, a última cena do mangá. E nessa cena a gente vê um homem segurando um bebê dizendo: "Você está livre". E muita gente teorizou que a semelhança desse homem parece muito com o Grisha, ou talvez com o Eren de cabelo longo, não sei, ou que o próprio bebê fosse o Eren. Então muita gente teorizou que aquela cena seria o Grisha segurando o Eren bebê dizendo: "Você está livre". Mas essa cena não casa muito porque o Grisha já morreu e o Eren também, ele já estava um adolescente, ele já estava um jovem de 20 anos de idade. Então como aquela cena poderia se encaixar?
se aquela cena é realmente a cena final de Shingeki no Kyojin, como a gente poderia ter uma cena uma cena do Grisha segurando o Eren bebê, dizendo você está livre. Eu acredito, primeiramente, que o Eren morreu, que o Eren foi derrotado pela Mikasa. Quando a Mikasa decapitou ele, foi realmente um golpe de misericórdia e ele está morto. Mas a gente precisa lembrar um pouquinho também do poder do Titã Fundador e também um pouquinho do poder do Titã de Ataque, que são as principais armas que o Eren tem. Então a gente viu que o Eren ele consegue mandar memórias, ele consegue fazer essa alteração temporal, conseguir mexer nas memórias dos portadores dos Titãs de Ataque, seja do presente, do futuro, mesmo do passado ele conseguia influenciar. Então realmente eu acho que agora o Eren foi morto, mas que de alguma forma a última parte do capítulo vai ser como se aquele Eren do futuro tivesse quebrado uma espécie de ciclo, uma espécie de prisão que o Eren se encontrava e que mandou memórias para o passado, para o Grisha, e que isso vai influenciar o passado. Bom, tá meio confuso, mas o que eu penso é que com a derrota do Eren que produziu o estrondo, o Eren com o Titã Fundador que tentou destruir o mundo, e essa derrota significou uma espécie de quebra desse ciclo de busca pela liberdade que o Eren se encontrou, que na verdade levou ele para todo esse caos que ele acabou gerando. Com a derrota do Eren, eu acredito que é como se ele tivesse se libertado desse ciclo, dessa prisão que ele mesmo se encontrava, tentando alcançar sua dita liberdade, e que o Grisha do passado, de 20 anos atrás, é como se recebesse memórias desse Eren do futuro. O Grisha de 20 anos atrás recebesse memórias do Eren, que foi derrotado pelo estrondo e que foi de certa forma libertado. E esse Grisha, recebendo flechas, recebendo memórias de 20 anos do futuro, ele veria que o Eren saiu desse ciclo e, agarrando o seu filho agora recém-nascido, ele poderia dizer, você está livre. Por quê? Porque aquele Eren do futuro alterou o próprio passado através do antigo Titã de Ataque, que seria o Grisha. Então seria uma espécie de forma de encaixar essa última cena, como que se o bebê que está finalmente livre desse loop temporal em busca de liberdade, mas ao mesmo tempo preso nessa tragédia, nesse conflito, esse loop temporal vai ser concluído com a derrota do Titã Fundador, com a derrota do Titã de Ataque no futuro e que vai libertar o Eren de 20 anos atrás. Parece loucura, mas eu acho que a história do Isayama trata um pouco disso, essa busca incansável pela liberdade que na verdade acaba cegando as próprias pessoas. E a gente viu muito disso quando o Kenny ele foi derrotado pelo Levi, ali na terceira temporada do anime, ali também no arco político que a gente teve no mangá, mas que o Kenny sempre falava que as pessoas ficavam como se fossem ludibriadas, como se as pessoas ficassem dependentes de coisas na vida delas, seja na verdade riqueza, posição social, e o Eren ficava dependente dessa dita liberdade que na verdade ele nunca conseguiu alcançar plenamente. Então a derrota dele no futuro significou que o Eren do passado foi libertado desse ciclo. É uma teoria meio louca? Bom, talvez, mas eu acho que é uma previsão muito sensata para acontecer. Vamos falar agora também do Armin, que eu acho que é um dos personagens que a gente pode mais ter esperança ao olhar para ele. Então eu acredito que na verdade o Armin ele vai ser reconhecido como um dos heróis que derrotou o Titã de Ataque, que derrotou o Titã Fundador, que derrotou esse inimigo que é o Eren Yeager e o Estrondo. Eu acho que o Armin ele vai naturalmente se tornar a nova liderança da Ilha de Parades, pensando que uma vez houve problemas porque as principais lideranças ali de Parades, da polícia militar, da guarnição, da tropa estacionária, melhor falando, eles acabaram virando titãs, eles foram derrotados ali naquela situação quando o Eren e o Zeke se encontraram em Shiganshina. Então eu acredito que está um caos político em Parades, a facção Yeager deve estar tentando comandar alguma coisa ali do que sobrou, mas eu acho que o Armin, como comandante da tropa de exploração, ele vai ser uma figura muito importante. Eu acho que o Armin vai ser reconhecido como aquele que derrotou a ameaça do Estrondo, mas agora em comando de Parades, uma vez que o mundo teme Parades, eu acredito que o Armin vai investir numa política externa para que o mundo possa reconhecer ele de Parades e não como inimigos, não como aqueles que provocaram o Estrondo, mas colocar o Armin na figura de Elos como aquele que derrotou essa ameaça e que estende uma mão de amizade, estende uma mão de fraternidade agora que ele de Parades se encontra numa posição de barganhar com as outras ilhas porque destruiu com as outras ilhas, com o resto do mundo, porque ele destruiu tudo. Então eu acredito que o Armin vai se tornar uma figura política dentro de Parades, um líder político, como foi o Zeckley, como foi ali
o general Zekle que comandava ali toda a ilha de Parades, até mesmo mais do que a própria rainha Historia. E eu acho que Armin vai assumir esse papel como comandante geral e vai investir bastante nessa questão de política externa para deixar Parades conectado com o resto do mundo e superar esse ciclo de ódio, superar esse ressentimento, esse rancor a partir de enterrar de uma vez por todas essa história de titãs. E a gente sabe que o Parasita foi tirado do titã fundador, então a possibilidade de que não existam mais titãs, quem sabe derrotando o Parasita também não vão mais existir titãs. Mas da parte do Armin, eu acredito que assim ele vai se tornar essa figura exemplar na política, também vai viver 13 anos, de acordo com a maldição de Ymir, que eu acho que vai acabar continuando, e que ele vai viver junto com a Anne, lá em Parades, nesse papel. E finalmente, para falar sobre a Mikasa. Olha, talvez eu pareça meio polêmico agora, mas eu acho que a Mikasa vai ser um dos personagens que a gente não vai ter muitas perspectivas para o futuro dela. Eu acho que a Mikasa vai se tornar alguém que vai procurar aquelas montanhas, aquele vilarejo que ela tinha nas suas memórias junto com o Eren, aquelas memórias que o Eren acabou colocando na cabeça dela. Ela vai procurar esse vilarejo e vai passar os dias da sua vida naquele lugar, tendo flashes, tendo memórias do que ela vivenciou até o presente momento com o amado dela, o Eren Yeager. Mas que ela vai ficar como se fosse presa naquele mundo, sabe? Presa como se ela quisesse se alienar de tudo o resto. Eu acredito que a Mikasa não vai ter nenhum grande papel de destaque, mas vai ser uma pessoa que vai viver nessa melancolia, nessas lembranças, nessa saudade de que um dia ela teve o Eren como seu amado e de que tudo isso se foi. Uma espécie de depressão, talvez. Pode parecer uma previsão assim muito, sei lá, nada a ver e tudo mais, mas eu acho que tem uma coisa disso, sabe? Principalmente por esse último capítulo 138 que a gente viu o futuro da Mikasa. Eu acho que ela se isolar e refletir e lembrar muito do Eren, não que seja um estado de depressão, sabe? Mas, sabe, como se ela optasse por viver reclusa do resto da sociedade, querer se isolar dos problemas. Eu acho que a Mikasa vai acabar querendo seguir esse caminho e vez ou outra o Armin acho que vai ser a única pessoa que vai ter contato com ela, mas que ela vai preferir ter esse tipo de vida daqui pra frente e viver nas memórias do passado. É um final assim meio melancólico pra Mikasa, mas eu acho que é bem possível do Isayama, uma vez que a gente sabe que o Isayama não vai ter aquele final super feliz, super alegre, mas é um final que casa um pouco assim, talvez, com o que a Mikasa está passando no momento atual. Pode ser que seja uma coisa totalmente diferente, mas acho que existe uma possibilidade da Mikasa se tornar uma ermitã da montanha, reclusa ali na dela, pelos próximos anos da vida. E esse foi o nosso vídeo sobre teorias e previsões sobre o último capítulo de Shingeki no Kyojin, especialmente para Eren, Mikasa e Armin. E aí, concordou com minhas opiniões? Discordou? Deixa suas previsões também aqui nos comentários. Vamos discutir aí sobre o que a gente pode esperar para o último capítulo desse mangá tão sensacional que a gente já vai encerrar no mês de abril. Muito obrigado pela sua presença, deixa o seu like, se inscreve no canal e bora aqui para o Duoverso discutir cada vez mais. Obrigado e até a próxima.